Olá a todos, sou Cieca Caio dos Santos, estudante de Medicina e um dos membros da Raciomed. Na aula de hoje vamos falar sobre a introdução à anatomia. Vamos lá. Eis os nossos objetivos, eis o nosso sumário. A anatomia pode ser definida de várias formas, mas o importante é retermos que a anatomia vai estudar a forma e a estrutura normal do corpo humano. Além de se basear no estudo da forma e da estrutura normal, ele vai também estudar como é que essas estruturas estão correlacionadas entre elas. E etimologicamente, a origem da palavra anatomia vem da fusão da palavra ana e teime. Ana significa repetição e teime, cortar. Ou seja, isso quer dizer que para estudarmos a anatomia temos que fazer vários cortes. Aqui nós temos o nível da organização da matéria, começando do átomo até o nível do organismo. A anatomia vai se basear no estudo nível orgânico e nível sistêmico. O nível tecidual vai ser a histologia e o nível celular vai ser a citologia. E aqui nós temos alguns materiais que podemos utilizar para o estudo de anatomia, desde o cadáver humano, esqueleto humano, peças anatômicas, até o homem vivo, através de alguns métodos clínicos, como a inspeção, a palpação, a auscultação e percussão. A anatomia pode ser dividida de várias formas. Aqui nós trouxemos a divisão em três, que nós temos a anatomia macroscópica, ou propriamente anatomia. Nós temos a anatomia microscópica, conhecida como histologia, e nós temos a embriologia. E aqui nós temos algumas áreas importantíssimas, aquelas destacadas em vermelho são áreas que vamos abordar mais e outros só apenas daremos conceitos iniciais. A anatomia descritiva, ela vai estudar detalhadamente as estruturas. Por exemplo, ele pode estudar detalhadamente o osso. Nesse caso, tratamos de uma osteologia, ou seja, na ciência da osteologia. A topográfica ou clínica, ela vai se basear em estudar o corpo em regiões e uma anatomia mais baseada para a clínica. A segmentar vai ser aquela que vai estudar alguns órgãos em segmentos, por exemplo, segmentos pulmonares, segmento renal. Do desenvolvimento tem a ver com o desenvolvimento de certas estruturas, desde o embrião até o pós-nascimento. Comparativa serve para comparar a estrutura de espécies diferentes. Por exemplo, poderemos comparar a anatomia de um homem com um macaco, um homem com rã e por aí vai. A plástica é mais de escultura e isso tem a ver com artes plásticas. A anatomia de superfície e a imagiológica vamos ver nos slides posteriores. E aqui é descritiva, como já tinham dito, e ele vai estudar detalhadamente que essas estruturas que vão estar agrupadas em aparelho e sistema. Topográfica, ele vai estudar em regiões. Nós temos aí a cabeça, pescoço, tronco, membros ou apêndice. Da superfície, ele vai estudar a forma externa do corpo e a sua relação com a estrutura mais profunda. Ou seja, a demarcação que as estruturas mais profundas vão fazer na superfície da minha pele. Isso que a anatomia da superfície vai estudar. Por exemplo, a demarcação da veia, a demarcação dos ossos, isso que a anatomia da superfície estuda. A imagiológica estuda a anatomia através das imagens. E nós podemos ter a radiografia, a ultrassonografia, a tomografia, a ressonância e endoscopia. Então, alguns exemplos, nós temos aqui o raio-x, temos a ultrassonografia, a tomografia, temos a ressonância e a endoscopia. E é importante nós sabermos alguns conceitos importantes para o estudo de anatomia. Nós temos o conceito normal da avaliação, que pode ser interna e externa, anomalia e monstruosidade. O normal é que a maior parte dos indivíduos tem. Por exemplo, todos têm 4 cavidades cardíacas, isso é o normal. Já a avaliação é quando apenas
alteração estrutural, mas que não afeta a nossa função. E aqui, por exemplo, nós temos uma variação interna. Apesar desses formatos diferentes de estômago, a função estomacal não está prejudicada. E o mesmo também com a externa, que nós temos aqui que tem pessoas que são mais brevilinho, mais baixinho, como fala, e tem outros que são mais longinho, mais alto. E aqui nós temos a anomalia. A anomalia é quando há alteração tanto da estrutura e também do funcionamento. Por exemplo, aqui no caso do lábio leporino, e nós vimos também que está acompanhado de uma fenda palatina. E monstruosidade é já quando há alteração tanto da fisiologia e de estrutura, mas é incompatível com a vida, por exemplo, a anencefalia, aquelas crianças que nascem quase sem crânio. Então, são situações que não são compatíveis com a vida. E aqui nós temos algumas divisões do corpo humano, que nós temos a cabeça, pescoço, tronco e membros. E nós temos a posição anatômica, que é uma posição que vai nos permitir estudar as estruturas anatômicas. E qual é essa posição? A pessoa fica em posição reta, pés paralelo, olho para infinito ou para diante, membro superior longo do corpo, com as palmas da mão dirigida para diante. Esta é a posição anatômica. E nós podemos ter algumas outras posições que podem ser utilizadas em determinadas operações ou determinados procedimentos, como decúbito dorsal, posição ginecológica, ventral, por aí vai. E o que é uma orientação anatômica? Orientação anatômica é orientar um órgão no espaço como se ele estivesse no corpo humano. E aqui a reação é muito importante. Os órgãos que são pares, nós seguramos com uma mão. E órgãos que são ímpares, seguramos com duas mãos. Chave de ouro. Plano anatômico. Lembra-se aí quando falamos da etimologia, que foi estudado através da repetição de cortes, é através dos planos que nós conseguimos estudar melhor a estrutura do corpo humano. E nós temos o plano sagital, o frontal e o transversal. São três planos básicos. E aqui nós vimos, começando pelo primeiro plano, que é o nosso plano sagital, ele divide o corpo numa metade direita e outra metade esquerda. Nós temos o coronal, que vai dividir anterior e posterior, e nós temos o horizontal, que vai dividir superior e inferior. E nós temos eixo. O que são eixos? Eixos são linhas imaginárias que vão atravessando os planos, permitindo a movimentar. Ou seja, ele vai atribuir movimento aos nossos planos. E aqui uma dica muito simples. Isso vale apenas para o eixo sagital e coronal. O eixo sagital penetra no plano coronal e o eixo coronal penetra no plano sagital. É só inverter. E aqui nós vimos alguns movimentos. No eixo coronal, nós temos um movimento de extensão e flexão. No sagital, nós temos um movimento de abdução e adução. Nós temos abdução e adução. Ok? Abdução de abrir e adução de fechar. Aqui a literatura usou abdução lateral e abdução medial, mas o mais utilizado é abdução e adução. Ou seja, abdução equivale a abdução e abdução medial equivale a adução. Aqui o eixo, também nós temos o eixo vertical, que são movimentos de rotação. E aqui algumas terminologias anatômicas importantes. Por exemplo, superficial, que está mais perto da superfície, profunda, mais distante. Aqui medial, mais próximo do plano mediano, mais próximo da linha média aqui. E aqui nós temos superior para cima, inferior para baixo, cranial mais para crânio, caudal mais para baixo. E aqui nós temos medial, que é mais próximo, lateral mais distante, proximal mais perto do centro e distal mais longe do centro. Eis as nossas bibliografias, seguem nossas páginas, compartilhe porque tem muitas novidades e muito obrigado.